e mexe, o tema do financiamento do SUS entra na pauta, na atividade parlamentar, nos debates políticos e na imprensa. O texto aprovado na Câmara Federal para regulamentar a famosa Emenda 29 descartou uma nova contribuição para a saúde. Mas será que isso se mantém na tramitação no Senado? A oposição vem dizendo que o governo federal voltou a falar em financiamento extra para o setor. A regulamentação da Emenda 29 pressupõe mais investimentos em saúde e, portanto, melhoria no atendimento ao cidadão. E, para isso, será necessário dinheiro novo ou um remanejamento de verbas. E de onde deve sair o dinheiro para custear o Sistema Único de Saúde? Nós vamos falar sobre os impactos da regulamentação da emenda com os deputados Carlos Mosconi, do PSDB, o presidente da Comissão de Saúde da Assembleia, onde exerce o segundo mandato. Ele é médico, foi deputado federal por 4 vezes e atuou como relator da saúde na Constituinte Federal. É autor da Emenda 29 e ex-presidente nacional do extinto INAMPS. Deputado Eli Tarquini, do PV, vice-líder do Bloco Parlamentar Social, vice-presidente da Comissão de Saúde e ouvidor da Assembleia Legislativa, onde exerce o 5º mandato. Ele é médico cirurgião, já dirigiu o extinto INAMPS em Patos de Minas. É ainda autor da Lei dos Consórcios Intermunicipais de Saúde. E ainda o deputado Carlos Moura, do PCdoB, integrante das comissões de Educação e Participação Popular, ele está no segundo mandato na Assembleia. É autor do projeto de lei que instituiu a Bolsa Atleta Estadual e da Lei de Proteção aos Portadores de Epilepsia. Carlos Moura é advogado e jornalista e foi vereador em Contagem. O ponto de vista do parlamentar numa conversa franca e aberta. É o Assembleia Debate que começa agora. A Emenda 29 foi aprovada há 11 anos. E embora alguns governos dizerem que já praticam percentuais mínimos definidos na lei, a regulamentação é que obriga a destinação de certos valores para a saúde. Mais que isso, ela determina exatamente o que pode entrar nesses gastos. O texto já aprovado na Câmara mantém a regra seguida atualmente pela União. O valor empenhado em saúde é o do ano anterior, mais a variação nominal do PIB. Já estados devem aplicar 12% da receita corrente bruta e os municípios 15%. Muito obrigada pela presença dos senhores. Queria começar com o deputado Carlos Mosconi, que é autor da Emenda 29. Como que o senhor está vendo a polêmica em torno dessa regulamentação, deputado? Na realidade, a polêmica, ela não se justifica até. Porque todo mundo reconhece que a saúde é um setor pobre no país. E que o financiamento da saúde, ele não foi definido até hoje. E isso traz essa precariedade para o setor, compreende? Então, o governo da União fala, bom, ele não tem uma definição sobre o valor que ele tem que colocar. Os estados têm, os municípios têm, mas como a emenda não está regulamentada, eles não se sentem obrigados a fazer. Então, a Emenda 29, ela teve como objetivo suprir essa falha que ocorreu lá para trás, na Constituição. Por quê? Mas não foi falha do texto, porque o texto do SUS, que foi aprovado na Constituição, ele previa também o seu financiamento, mas infelizmente ele foi retirado do texto, porque a maioria dos constituintes achava que não podia haver vinculação de receita, como existe hoje na educação. A educação conseguiu aprovar na Constituição o seu financiamento, e a saúde não conseguiu. Então, muito bem. E aí o SUS teve a dificuldade para a sua implantação em razão disso, porque todo mundo fala assim, mas quem vai pagar essa conta? O SUS é universal, ele garante a saúde para a população inteira. Tudo bem, mas e quem paga a conta? Essa pergunta nós ouvimos muito, quem é que vai pagar essa conta? Ficou meio assim indefinido. E aí logo depois da sua aprovação, aí existiu o INAMPS, que era o seguro-saúde da população brasileira previdenciária. Quem tivesse, por exemplo, a sua carteira de trabalho assinada, quem tivesse o trabalho normal, regular, ele tinha o seu plano de saúde, que era o INAMPS. Muito bem, mas precisava ter a carteirinha do INAMPS, senão ele não tinha acesso ao plano de saúde. Então, a maioria da população brasileira, ou grande parte da população brasileira, vamos dizer assim, não tinha essa carteirinha do INAMPS. Então, esse contingente da população ficava marginalizado, não tinha direito nenhum à saúde. E não tinha nem como reclamar, porque não tinha nenhuma lei que desse proteção a eles. Então não tinha assistência nenhuma, não tinha porta nenhuma para eles baterem. Então o SUS, ele fez isso, ele botou esse povo todo dentro do sistema de saúde, entendeu? Aí eu fui, por uma circunstância do destino, ser presidente do INAMPS, no governo de Itamar Franco.
E eu, quando fui convidado pelo presidente Itamar Franco para ser presidente do INAPS, eu disse a ele, olha, presidente, eu sou contra o INAPS. O INAPS já cumpriu o seu papel. O sistema de saúde do Brasil é o SUS, não é o INAPS mais. O presidente Itamar Franco, a gente tem que dar esse valor a ele. Ele teve coragem para fazer isso. Então eu disse que nós tínhamos que extinguir o INAPS, para o SUS sobreviver. E ele falou, então você assume aqui, pode declarar até isso que você pretende, e você eu vou aprendendo esse negócio aqui até tomar uma posição. E foi isso que aconteceu. Depois de algum tempo, não demorou muito, ele falou, você tem razão, nós temos que extinguir o INAPS mesmo. O INAPS, ele teve o seu papel, teve uma importância, mas no final da história ele estava muito prejudicado, tinha muita corrupção, tinha muito problema. Então, o INAPS foi extinto. Então, a emenda 29 pretendeu fazer o seguinte, colocar o recurso, o INAPS era muito rico. O INAPS, quando ele foi extinto, era o terceiro orçamento da União. Lá em valores daquele tempo, quase 20 anos atrás, ele tinha lá, com o recurso orçamentário do ano que ele foi extinto, em 1993, 80 bilhões de reais em valores de hoje. 80 bilhões de reais em valor de hoje, para cuidar de uma parte da população brasileira. Não da população brasileira inteira. Só quem tinha carteira assinada. Só quem tinha carteira assinada. Tá. 80 bilhões. Hoje o Ministério da Saúde, para cuidar, todo mundo tem 60. Que tempo tinha 80. E esse 80 equivalia a 1/3 do orçamento da Previdência Social. Então, a saúde na Previdência, ela tinha mais ou menos, ela fazia jus a receber 1/3 do orçamento da Previdência. Se nós formos analisar esse orçamento hoje, seria 140 bilhões de reais. Valores de hoje. Só para a gente ver como é que está defasado o negócio. Está demais. Então, o que nós pretendemos com a emenda? Era fazer com que o recurso do INAPS, que tinha sido extinto, fosse transferido para o SUS. Essa que foi a filosofia da emenda, foi esta. E ela foi aprovada com essa intenção, lá no ano 2000. Infelizmente não foi regulamentada até hoje, mas o que ela previa era isto. Então é por isso que, quer dizer, o SUS ficou nessa precariedade, porque o SUS está sendo implantado no país inteiro ainda, vamos dizer assim, mas ele tem grandes qualidades, ninguém nega isso. O Brasil não pode hoje viver sem um SUS, mas é preciso que haja uma definição para o seu financiamento. Deputado Eli Tarquínio, como é que o senhor analisa esse processo histórico? O senhor médico também já dirigiu várias unidades de saúde? Ao longo da minha atividade médica no setor público, a gente acompanhou toda essa proposta que o Mosconi disse, né? A Seguridade Social brasileira ela é composta por 3 segmentos: a Previdência, né? A Assistência Social, né? E a Saúde. Só que esse caixa aí, ele é nebuloso. Apesar de falar em número, etc., o dinheiro para a saúde sempre foi pouco. Definiu para a educação 25%. Os congressistas entenderam que não podia ter um gasto, amarrar mais o orçamento com um percentual de saúde, que esse binômio saúde e educação tem que andar junto. Acredito que o SUS ele foi inspirado por grandes humanistas, né, os deputados federais, os senadores, e tiveram a ambição de ser um sistema único de saúde. Ele é sistêmico, como se diz, nas 3 esferas, governo federal, estadual e municipal. Exatamente a emenda 29, andando par e passo com isso, né, conforme foi proposto pelo Mosconi, queria determinar, disciplinar os gastos nas 3 esferas, conforme a tributação. Parece que há uma defasagem. A tributação está muito concentrada em Brasília e volta a contra-gota para a saúde também. O município está gastando muito mais do que o Estado e muito mais do que a União. Essa defasagem, a emenda 29 parece que corrige esse desequilíbrio de gasto, né? Embora a direção, a sistemática, a pedagogia toda venha do Ministério da Saúde, a Secretaria de Saúde faz o meio de campo, a interface com os municípios e com o Ministério, no sentido de estruturar a saúde no aspecto dos recursos humanos, da estrutura orgânica e da tecnologia, para dar saúde a todos os brasileiros. Aí começa um grande problema. O país de lá para cá, ele cresceu muito em número de população. Nós temos mais de 180 milhões de habitantes. E da saúde dentro
na expectativa da tecnologia de hoje, nós vamos precisar, depois mesmo que regulamentar isso aí, nós vamos, na hora que virar a página da regulamentação, nós vamos deparar com a realidade e que precisa ser ajustada também, disciplinada com relação aos protocolos médicos, à estrutura de saúde. Cada estado tem feito sua parte, os prefeitos, eu quero aqui homenagear os prefeitos, têm feito muito mais do que os outros, do que as outras esferas, né? O município, o cidadão vive no município. Então, como nós, como somos médicos, quem faz o colorar da nossa existência do ponto de vista formal é o advogado, que sabe disso. A Constituição reza que o indivíduo tem o direito. Nós estamos, assim, muito distante ainda do estado formal para o estado de realidade. E a emenda 29, ela está querendo avançar para o lado do formal, quer dizer, tornar realidade aquilo que está no papel. Então, esse é o papel do Congresso, né? E nós temos a esperança que, dentro em breve, quem sabe, todo brasileiro terá saúde. Olha lá, hein? Saúde tem um conceito de um bem-estar biológico, social, cultural, físico, etc. É complicado. Psíquico. Então, nessa esperança que sempre move o ser humano, se encontram os médicos, os profissionais de saúde e todos os deputados, os parlamentares, no sentido de dar vida ao nosso povo. Bom, vamos passar então a palavra ao advogado presente nesse debate. Qual que é a sua análise política, deputado Carlinhos Moura, sobre a emenda 29? Eu considero que o texto que foi aprovado recentemente na Câmara Federal, e que ainda, obviamente, depende da aprovação do Senado Federal, o texto, ele avança por um lado e estaciona por outro. Onde que está o avanço? Ele estabelece de forma muito clara quais as 12, ele lista 12 despesas que podem ser custeadas com a verba vinculada do SUS, do Sistema Único de Saúde. Então ele fala o que é gasto com a saúde, ele tira essa dúvida que pairava. Então o que ele determinou? Gasto com a saúde. Ele diz que pode ser vigilância em saúde, incluindo a epidemiológica e a sanitária, a capacitação do pessoal do Sistema Único de Saúde, a produção, compra e distribuição de medicamentos, sangue e derivado, a gestão do sistema público de saúde e as obras físicas, né, hospitais, maternidade do Sistema Único de Saúde, dentre outras despesas. São 12 despesas. Com isso, a gente não tem mais aquela desculpa de que faltava a regulamentação do que poderia ser investido na saúde. Vamos pegar aqui no caso de Minas Gerais. Na hora do Estado prestar conta dos 12% com a saúde, aqui em Minas incluía-se, por exemplo, o gasto com os aposentados, o gasto com o saneamento e o gasto com saúde animal, por exemplo. Então, isso agora fica esclarecido, né? Se o texto aprovado prevalecer, esses gastos não poderão entrar no cômputo do que seria os 12% que o Estado investe. Então, esse é um aspecto importante porque deixa claro, tanto para o governo federal, para os estados e para o município. Gastos com o Sistema Único de Saúde são aqueles gastos definidos pela redação lá do projeto de lei. Agora, o deputado Carlos Mosconi toca na questão central, é a questão do financiamento. A saúde pública, o bem saúde é a defesa da vida, é o bem primordial do ser humano. Se você não defender a vida, né, não há razão de existir da humanidade. E a saúde pública universal, a saúde, ela é cara, ela tem um custo, né? E para você garantir uma universalidade do atendimento, nós temos aí, pelo menos, o próprio ministro informa de um déficit de, no mínimo, 45 bilhões de reais. Então, de onde virá esse dinheiro? Né? Essa é a grande questão. E o país está defasado. A Organização Mundial de Saúde determina que um país do perfil do Brasil, pela sua população, pela sua extensão continental, ela deveria ter um investimento na saúde na ordem de 6 a 7% do PIB, do Produto Interno Bruto, ou seja, do conjunto das riquezas que o país produz. Hoje o Brasil investe apenas 3,7%. Aí realmente falta
médico, falta hospital, falta ambulância do SAMU, falta remédio. Então, a regulamentação foi importante que você definiu as despesas, mas nós precisamos ter coragem, aí ter a coragem que o presidente Itamar Franco teve quando acabou com o INAMPS e criou o SUS. Hoje nós precisamos ter a coragem de dizer de onde serão provenientes, de onde nós vamos tirar o dinheiro para financiar a saúde pública. É um tema que a gente vai discutir daqui a pouco. No próximo bloco, porque vai pegar fogo. Já estou sentindo. A gente volta já já discutindo o financiamento do SUS. Não saia daí.